Acabamos de tratar do penhor mercantil, que é o que tem caído nos editais, né? Que tem constado dos editais dos bancos. Vamos entrar agora na segunda garantia real, a hipoteca. A hipoteca trata-se, regra geral, de coisas imóveis. Então veja bem, lembrando, nós tratamos do penhor, agora vamos tratar da hipoteca e depois da alienação fiduciária. O penhor, a regra, são coisas móveis. A hipoteca, a regra, são coisas imóveis. E a alienação fiduciária, tanto coisas móveis quanto imóveis. Nós vimos do penhor, vamos falar agora da hipoteca. A hipoteca é uma garantia real, onde são dadas em garantia coisas imóveis. Esta é a regra. Eu vou mostrar uma lâmina do Código Civil que trata dos bens possíveis ou passíveis de serem dados em hipoteca. O inciso 1º diz que são passíveis de hipoteca os imóveis e os acessórios dos imóveis. Olha que interessante, questão para prova. Suponhamos que eu tenho aqui uma fazenda que tem um valor venal de R$100 mil. Eu vou ao Banco do Brasil e quero fazer um empréstimo de R$150 mil. O Banco do Brasil avalia o meu imóvel e diz, olha, esse seu imóvel vale 100 mil. Então, mesmo você dando o seu imóvel em hipoteca, ainda assim eu não terei garantias suficientes. Eu digo ao Banco do Brasil, ó banco, eu tenho dois tratores lá na roça, colheitadeiras, trator, os dois juntos valem R$80 mil. O Banco do Brasil vai lá, avalia os dois tratores e diz, realmente vale R$80 mil. Neste caso, mesmo que os tratores sejam coisas móveis, chamamos de acessórios, eles podem ser hipotecados. Então, é a primeira exceção em que, em caso de hipoteca, são dadas coisas móveis. Os acessórios, mesmo que móveis, podem ser hipotecados desde que em conjunto com o imóvel. Se eu for ao Banco do Brasil, pegar o empréstimo e for dar em garantia só os tratores, necessariamente tem que ser o quê? Penhor. Agora, se for em conjunto com o imóvel, para aumentar o valor do imóvel, o que está sendo hipotecado aqui é o imóvel e os seus acessórios. Neste caso, coisas móveis estão sendo hipotecadas, porque são acessórios e estão em conjunto com o imóvel dado em hipoteca. Prossigamos no Código Civil. São passíveis ainda de objeto de hipoteca as estradas de ferro, os recursos naturais, ou sejam, as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais, independentemente do solo onde se acham. Ainda os navios e aeronaves. Então nós já vimos a primeira exceção de coisa móvel, os acessórios, desde que em conjunto com o imóvel. E os navios e aeronaves, que são coisas móveis, são passíveis de hipoteca. Questão de prova. As exceções são muito exploradas em provas. Outra questão de prova, que houve alteração no Código Civil significativa, o Código Civil diz, é nula a cláusula que proíbe a venda do bem hipotecado. Quer dizer que se eu der o meu apartamento, aqui eu tenho o meu apartamento, eu hipotequei ao Banco do Brasil. Eu posso vender o meu apartamento a uma terceira pessoa? Posso. Mesmo que o Banco do Brasil coloque uma cláusula contratual vedando, proibindo a venda, ainda assim essa cláusula é nula. Quando o Código Civil diz nulo, ele quer dizer morto. Quando ele diz anulável, quer dizer que pode ser anulada ou não. Mas neste caso, o Código Civil diz, é nula a cláusula que proíbe a venda do bem hipotecado. Nula quer dizer, a cláusula contratual não serve para nada, mesmo que esteja lá, será considerada não estando. Portanto, é um direito do devedor vender o seu bem hipotecado.
Aí você fala assim, mas que confusão. Quer dizer que eu dou o meu apartamento em hipoteca e vendo para terceiro? Sim, não tem problema algum. A gente diz que a hipoteca é uma garantia propter rem. O que quer dizer propter rem? O que está hipotecado é o apartamento. A pessoa que está comprando tem que saber que aquele apartamento que está comprando está hipotecado. Porque o Banco do Brasil é obrigado, para se garantir, registrar, é obrigado a registrar o contrato de hipoteca à margem do registro do imóvel, lá no cartório de registro imobiliário. Quando a pessoa que está comprando um apartamento, um imóvel, ele vai no cartório, o escrivão vai dizer para ele, olha, o tabelião, o escrivão vai dizer para ele, este apartamento está hipotecado ao Banco do Brasil. Naquela certidão de ônus, que as pessoas dizem, né? Eu quero uma certidão de ônus, virá constando, imóvel hipotecado ao Banco do Brasil no valor de X. Ah, mas a pessoa que está comprando então vai ter prejuízo? Não sei. De repente esse apartamento vale, por exemplo, 500 mil, está hipotecado ao Banco do Brasil garantindo uma dívida de 100. A pessoa que está comprando pode dizer o seguinte, olha, o apartamento está hipotecado ao banco por 100, ele vale 500, eu vou comprar, eu pago 400 para você e a dívida continua. Ou eu pago 400 para você e pago 100 para o Banco do Brasil, para quitar a hipoteca. O que interessa para nós é que o bem hipotecado não há empecilho na sua venda. Agora, o mesmo Código Civil diz o seguinte, o credor não pode impedir a venda, mas o credor pode expressar no contrato que, em caso de venda da coisa hipotecada, vence o contrato antecipadamente. Então o Banco do Brasil não pode impedir, naquele exemplo que eu dei da fazenda, o Banco do Brasil não pode me impedir de vender a minha fazenda, mas ele pode constar no contrato, fazer constar uma cláusula dizendo o seguinte, em caso de venda do bem hipotecado, vence a dívida antecipadamente. E isso ele pode, ou seja, ele não quer correr o risco de ter depois que executar uma terceira pessoa o adquirente do imóvel. Impedir a venda não pode, mas pode condicionar o vencimento antecipado em caso da venda do imóvel. Eu posso hipotecar um imóvel mais de uma vez, o mesmo imóvel? Posso. E aqui nós temos várias questões de prova em cima do que eu vou explicar agora. Inclusive na prova do BRB do ano passado caiu uma questão sobre isto. Eu tenho aqui um imóvel, exemplo hipotético, ele vale 500 mil reais. Ok, eu vou ao Banco do Brasil e faço um financiamento de 300 mil reais. Dou em hipoteca este meu imóvel. Ok, o Banco do Brasil é chamado de credor hipotecário. Credor hipotecário de primeiro grau. Eu vou à Caixa Econômica, faço um financiamento de 150 mil reais. Dou o mesmo imóvel em hipoteca? Pode, não tem problema algum, desde que a Caixa concorde. Agora a Caixa será chamada de credora subhipotecária ou credora hipotecária de segundo grau. Aqui chama hipoteca de segundo grau. Eu vou ao Banco de Brasília, BRB, e faço um financiamento de 50 mil reais. E dou o mesmo imóvel em hipoteca. Não tem problema, desde que o BRB concorde, será um novo credor subhipotecário ou credor hipotecário de terceiro grau. Hipoteca de primeiro grau, hipoteca de segundo grau, hipoteca de terceiro grau. Ok. Se eu deixar de pagar o financiamento com a Caixa não pode executar a dívida, executar a hipoteca. Executar a dívida pode, executar a hipoteca não pode. Só pode executar a hipoteca o credor de primeiro grau. Então vamos supor que eu deixe de pagar a todos. Estou devendo todos, o Banco do Brasil parte para a execução. Ao executar a hipoteca, pedir a penhora judicial da hipoteca, eu vou exagerar só para efeito didático, suponhamos que esse apartamento seja arrematado em asta pública por exemplo, 360 mil. Estou exagerando aqui só para forçar a barra. O arrematante, esse carinha aqui, vai lá e oferece 360 mil, o juiz concorda, esse carinha deposita os 360 mil. Esse bem
vai passar para o nome dele. O credor de primeiro grau é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai receber quanto? Os 300 que lhe cabem. Sobram 60. Os 60 vão para a Caixa Econômica, que é o credor de segundo grau. Veja que a Caixa vai levar um prejuízo de 90 mil e o BRB vai levar um prejuízo de 50 mil. É possível? É possível. Neste caso, não há qualquer garantia aos credores subhipotecários. Essa questão caiu no BRB o ano passado. Esses dois credores, em havendo a asta pública, eles passam a ser credores quirografários. Falamos anteriormente sobre quirógrafo. Credores quirografários. Agora, quirógrafo. Agora eles têm papéis para executarem. Não tem mais hipoteca, acabou. Não existe nenhuma garantia sobre a hipoteca de segundo grau, terceiro grau, de que eles permaneçam com algum direito. Não há rateio. É nesta ordem o Banco do Brasil recebe. Se o Banco do Brasil tivesse um crédito de 360 mil, receberia tudo. Os outros dois não receberiam nada. E assim por diante. Mas existe uma outra possibilidade jurídica, que agora sim, a remissão com C cedilha. Lembra que falamos dos dois S? A remissão com dois S é perdão. Remissão com C cedilha vem do verbo remir. É permitido por lei que o credor subhipotecário peça a remissão. Veja bem, suponhamos que a Caixa perceba o seguinte, olha, se eu concordar com esta asta pública, eu vou receber 60, vou ter um prejuízo de 90. Então a Caixa analisa e diz assim, não, eu vou pedir a remissão desse bem. Quando a Caixa pede a remissão, ela substituirá o credor, ela substituirá o arrematante. Neste caso, os 360 mil são devolvidos ao arrematante, o arrematante vai embora, o credor subhipotecário tem o direito de remissão. A Caixa é obrigada a depositar 360 mil reais no lugar da arrematação, 300 mil vão para o Banco do Brasil, 60 mil vão para o BRB. Só que agora a Caixa está com um imóvel que vale 500 mil reais. Ela pede a remissão, passa para ela o imóvel no valor da arrematação. Isso chama remissão com C cedilha, que também extingue a hipoteca. Outra hipótese é também a adjudicação. Suponhamos que o Banco do Brasil seja um credor hipotecário, eu tenho uma dívida do Banco do Brasil com o Banco do Brasil pelo valor de 300 mil, o imóvel vale 500. Vou por mais aqui, eu vou exagerar, vamos por 400, eu tenho uma dívida com o Banco do Brasil de 400, o imóvel está sendo arrematado por 360 mil. O Banco do Brasil diz assim, pensa assim, pô, eu vou levar um prejuízo de 40 mil. Então eu vou pedir a adjudicação. Mesma coisa que nós tratamos aqui na penhora. Desculpa, no penhor. Na penhora não, no penhor. Só que quando o Banco do Brasil pede a adjudicação, o bem passa para o nome dele pelo valor venal e não pelo valor de asta. Então, se o bem passa para o Banco do Brasil pelo valor de 500 mil e a dívida é 400, o Banco do Brasil tem que devolver 100 mil para o devedor. Vou voltar. Quais são as hipóteses de extinção da hipoteca neste caso? A adjudicação do bem, a mesma explicação do penhor, remissão com C cedilha, que é utilizado pelo credor subhipotecário, e asta pública ou arrematação, que também extingue a hipoteca. Tranquilo até aqui? Os credores subhipotecários, em caso de asta pública não ser possível pagar a todos, eles passam a ser simplesmente credores quirografários. A hipoteca, o contrato de hipoteca deve ser registrado no cartório de registro de imóveis do local, da localização do imóvel, sendo que a estrada de ferro é registrada na estação inicial, na cidade da estação inicial. Eu estive agora em fevereiro lá em Curitiba e andei de trem. Fui de Curitiba a Morretes, andando, passeando de trem. A estação inicial é Curitiba. Caso aquela estrada de ferro seja dada em hipoteca, o contrato deverá ser registrado em Curitiba, que é o local da estação inicial
da estrada Curitiba-Morretes. Os navios, os contratos de hipoteca de navios devem ser registrados no porto onde o navio está matriculado. Se aquele navio que foi dado em hipoteca está matriculado no porto de Santos, mesmo que a hipoteca seja consumada no Distrito Federal, o contrato deve ser registrado na cidade de Santos, que é o porto onde o navio está matriculado. Tranquilo? Então, extinção da hipoteca. Quando é que extingue a hipoteca? Pela extinção da obrigação principal, por óbvio. Se o principal morre, o acessório morre. Mesma coisa do penhor. Pelo perecimento da coisa, idêntico ao penhor. Eu tenho um avião, uma aeronave que está hipotecada ao Banco do Brasil. A aeronave cai, explode, acabou. A hipoteca acabou. Quer dizer que o devedor não precisa pagar mais a dívida? Não, são duas coisas diferentes. Novamente eu digo, o que está extinguindo é a hipoteca, não é a obrigação. Por isso, repito, os bancos colocam uma cláusula obrigando o devedor a substituir a coisa, oferecer uma outra coisa em garantia em caso de perecimento da coisa hipotecada. Pela resolução da propriedade. O que é resolução da propriedade? Suponhamos que eu tenha financiado um apartamento pela Caixa Econômica Federal e pago 30 anos, ao passarem os 30 anos, ainda tem um saldo residual X. Eu entro na justiça e digo, peraí, eu já paguei 30 anos, já paguei o prazo do contrato, eu já paguei, ainda tem dívida. A justiça, suponhamos, hipoteticamente, a justiça me dê ganho de causa e diga, realmente você não deve mais nada. Ou seja, resolveu-se a propriedade. O apartamento agora é seu, então a hipoteca acaba, extingue-se aí. Pela renúncia do credor, mesmo caso do penhor, o credor aqui está renunciando à hipoteca, não está renunciando à dívida. Quando o credor renuncia à dívida, é remissão com 2 S. Renúncia do credor, ele está renunciando, abrindo mão da garantia. A hipoteca acaba, a dívida continua. Outra hipótese, pela remissão com C cedilha, acabamos de explicar. Remissão com C cedilha é o credor subhipotecário pedir para substituir o arrematante, quando ele percebe que é mais vantajoso para ele. Pela arrematação ou adjudicação, acabamos de explicar, o bem foi arrematado em asta pública, a hipoteca acaba. Mesmo que o bem seja arrematado por um valor menor, o Banco do Brasil tem uma dívida, um crédito a receber de 400, foi arrematado 360. Ele vai embolsar os 360, a hipoteca acabou. O banco continua com o direito de executar 40 mil, que é a diferença. Ele vai procurar outros bens do devedor para tentar pedir a penhora judicial. Mas aquela hipoteca terminou. E ainda pela remissão com 2 S, que eu já disse, que é o perdão da dívida. Bom, as hipotecas das vias férreas deverão ser registradas na estação inicial, como eu disse há pouco. Aqui nós terminamos a parte de hipoteca. Então nós vimos até agora, revendo, o aval, que é uma garantia pessoal dada para títulos de crédito, a fiança, que é uma garantia pessoal prestada em contratos, o penhor, que é uma garantia, em regra, sobre coisas móveis. Existem exceções, mas não nos interessam, porque o penhor rural, onde há possibilidade de penhor de coisa imóvel, não cai na prova. A hipoteca são coisas imóveis, nós temos 3 exceções: os móveis acessórios em conjunto com o imóvel, os navios e as aeronaves. Agora nós vamos ver a última garantia real, que é a alienação fiduciária, que pode recair tanto sobre móveis quanto imóveis.